Fala galera tricolor, tá acontecendo um absurdo no Fluminense Futebol Clube com a diretoria, entre a diretoria e o técnico. Lateral direito, quando o Samuel Xavier não joga, eles colocam para jogar o Guga, mas o Guga joga bem menos do que o Júlio Fidelis. Está sendo injustiçado esse garoto é lateral de seleção brasileira. Júlio Fidelis joga muita bola. Júlio Fidelis dá de 10-0 no Guga. E eles ficam insistindo com o Guga. Ainda renovaram o contrato dele por 4 anos. Por que fizeram isso? Porque é jogador de empresário que colocou o Guga lá no Fluminense. E mesmo assim o Fluminense pagou o passe dele. Não foi tão baratinho assim não. E mesmo assim essa injustiça continua. Júlio Fidelis, que eu saiba, num clube grande, no clube de futebol, quem tem que jogar são os melhores. E Júlio Fidelis é bem melhor do que Guga. Júlio Fidelis está sendo injustiçado no Fluminense. E isso não pode acontecer mais. A torcida do Fluminense tem que gritar, tem que agir para que essa injustiça não venha continuar acontecendo mais no Fluminense. E outros jogadores também que não têm condição de vestir a camisa do Fluminense continuam vestindo e sendo titulares. Jogadores como o Serna não está jogando rigorosamente nada. Nada. Por que não dá oportunidade ao Riquelme também? Jogador de Xerém que joga muita bola. Riquelme é muito bem melhor do que o Serna. E Riquelme foi considerado um dos melhores jogadores do sub-20 do mundo, mundial. E o garoto não tem oportunidade. Aí a gente fica vendo aí jogadores com a idade de 16, 17 anos brilhando em outros clubes, brigando, como no Palmeiras, que teve o, o Estevão, né, que já foi vendido lá para fora por uma fortuna. Agora tem um novo aí também que agora desequilibrou no jogo contra a LDU. E teve o Hendrick também, que já foi lá para fora também, do Palmeiras, que brilhou com 16 anos. E por que um jogador jovem não pode brilhar no Fluminense se eles falam que Xerém é a melhor base do Brasil? Não é não, já foi a melhor base do Brasil, é uma das melhores, né? Mas não são bem aproveitados no time de cima, porque os garotos não têm oportunidade. O Fluminense contratou dois garotos que se destacaram em seus países, foi o Lescano e o Lavega. Eles não têm oportunidade, continuidade. Tem que dar oportunidade a esses garotos, eles não têm oportunidade. É por isso que o Fluminense fica no brasileiro irregular. Por quê? Porque o time do Fluminense tem jogadores bons ali, mas eles não são escalados, eles não têm oportunidade. Fica dando oportunidade para os cabeça de bagre aí, pô, jogadores que empresário fica em cima, parece que fica escalando eles, pô. Dá para entender que quem escala o jogador do Fluminense é o presidente e a diretoria. Quem tem que escalar o jogador de Fluminense é o técnico. E o técnico tem que ouvir mais é a torcida, pô. Porque o maior patrimônio do clube é a torcida, não é presidente. Daqui a 2 meses o Mário está saindo do Fluminense, porque o Mário não é dono do Fluminense. Será que ele se acha que é dono? O Mário não é dono do Fluminense. Quem é dono do Fluminense é a torcida que é dono do Fluminense. Então, galera, vamos gritar no Maracanã no próximo jogo, gritar o nome de Júlio Fidelis, gritar o nome de Riquelme, gritar o nome de Lavega, gritar o nome de Lescano. Esses caras sim merecem oportunidade, não estão tendo oportunidade. Será que é porque eles são jovens que só pode brilhar em outros clubes, como no Palmeiras, São Paulo, Internacional, como no Barcelona, e não tem condição de brilhar no Fluminense? É um absurdo isso está acontecendo no Fluminense. Quinta-feira agora é contra o Mirassol. Aí o que acontece? A torcida já está desanimada, vai
10 gatos pingados só para assistir o jogo. Um jogo que era para lotar o Maracanã, mas a torcida está indiferente. Por quê? A torcida não tem confiança no clube, não tem confiança na diretoria, não tem confiança no técnico, não tem confiança em ninguém, nem nos jogadores que estão jogando. Porque os que eram que para estar jogando não são nem relacionados para certos jogos. É isso que está acontecendo com o Fluminense, está uma verdadeira bagunça. E agora vem a eleição. Então, na eleição, a tendência é as coisas piorarem. Vão falar de SAF, né? Agora a meta do presidente Fluminense é só falar em SAF. Uma SAF que é uma coisa ridícula. Dinheiro novo que eles vão colocar no Fluminense são só 250 mil. Não é que 6 milhões que estão falando. 6 milhões é dinheiro do próprio Fluminense. E é a longo prazo, nem a curto prazo é. A médio e longo prazo. Entendeu? Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas. A torcida não pode aceitar. Eu até era a favor da SAF, mas uma SAF que venha ser benéfica para o Fluminense, porque o Fluminense não é para ser vendido por uma mariola e um caldo de cana, ou um pastel e um caldo de cana. O Fluminense não, o Fluminense é um clube de tradição, é um dos melhores clubes do Brasil, centenário. O Fluminense tem que ser exemplo, como era antigamente exemplo Fluminense. Eu lembro quando eu era mais jovem, há uns 30 anos atrás, um jogador que quando jogava no Fluminense e não ia bem, o Fluminense dava mais uma oportunidade. Não ia bem, dava a terceira oportunidade. Quando o jogador via que não dava para jogar, o Fluminense dispensava logo. Por causa que o Fluminense era um clube que revelava muitos jogadores, e jogadores jogavam. Eu lembro do Ricardo Gomes, Edinho, zagueiros realmente bom de bola, que foram para a seleção, que realmente deram muitos alegria à torcida tricolor. Agora eu vejo esse zagueiro jogar tal de Freitas. Ontem no jogo contra o Ceará, o cara falhou várias vezes e duas bolas chutadas a gol do Fluminense, desviou nele e enganou o goleiro do Fluminense. Que zagueiro esse? Zagueiro asa já é ruim, ainda é azarado, fica mais ruim ainda. Então esse cara não tem condições de ser titular. E o Fluminense também tem um jogador da base, zagueiro, que joga muito, tal de Davi. Davi joga muito, muito melhor. Ele que deveria fazer a zaga junto com o Thiago Silva, não tal de Freitas. O outro também que entrou foi expulso também, que joga tudo ruim, tudo ruim. O Fluminense só tem dois jogadores zagueiros bons, que é o Thiago Silva, né, que também é de Xerém, e mais o Davi Schwense. Esses dois jogadores, esses sim. Então o Fluminense tem condições de ter um bom time aí, mas a diretoria e os técnicos estão deixando a desejar, estão fazendo vista grossa e não colocando os garotos para pegar ritmo, para jogar. Então isso está acontecendo. O time ideal do Fluminense deveria ser o seguinte: Fábio, Samuel Xavier, na ausência do Samuel Xavier, Júlio Fidelis, a zaga, Thiago Silva e Davi Schwense, e na lateral esquerda eu colocaria o Léo Jansen, porque nem na lateral esquerda esse time do Fluminense tem. René falha muito, dá muito passe errado. O Fuentes é horroroso, horroroso, muito fraco na defesa, e o principal de um zagueiro é defender, então ele é muito fraco na defesa, muito fraco se lateral esquerdo, Fuentes. E o meio de campo do Fluminense seria o Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta. O meio de campo até do Fluminense está o meio de campo certo mesmo. E o ataque do Fluminense seria o Riquelme, Felipe, centroavante também, um fracasso. Cano não está jogando nada. Cano. Everaldo nem se fala, jogador horroroso. E o John Kennedy também não está jogando nada. Não dá bola, quer sair, quer passar por dentro dos jogadores, passar por dentro sair driblando e perde sempre, não ganha quase nada, mas é um dos melhores, John Kennedy. Entre os três eu acho que o John Kennedy é o melhor.
E na esquerda seria realmente o melhorzinho mesmo é o Canóbio. Aí o que eu faria nesse clube aí, nesse time aí? Aí de vez em quando colocava para jogar o Lescano, o Lavega e o Júlio Fidelis, que seriam reservas, mas eu colocaria sempre para eles jogarem. E quando dava assim também colocaria eles como titular, para eles pegando o ritmo, né? Porque esses jogadores, eles já mostraram que eles são bons de bola, entendeu? O que vocês acham aí? Dá o like aí, né? Compartilha aí, dá a sua opinião aí sobre o clube, o time ideal do Fluminense, tá bom? Boa noite não, uma boa segunda-feira para todos. Saudações tricolores e eu vou dar a última oportunidade ao Fluminense nesse jogo de quinta-feira. Como o jogo é no Maracanã e começa cedo, então eu vou assistir esse jogo, Fluminense Mirassol. Eu convido vocês também aí nesse jogo e vamos gritar no Maracanã, gritar o nome de Júlio Fidelis, David Schwense, Lavega e Lescano. E Riquelme Felipe. Vamos gritar esses nomes no Maracanã, convocar a todos para que venham fazer uma grande festa e dar a última oportunidade para o Fluminense ver se dá uma melhorada em bala, ver se eles ouvem a torcida aí, porque a torcida, nós somos o verdadeiro dono do Fluminense. Nós somos o maior patrimônio do Fluminense Futebol Clube. Bom dia para todos vocês.